Somos o que foi formatado em nossa alma. Esse é um pequeno trecho do livro Não é Talento, é Comportamento, do Daniel Alves, que é escritor, master coach, palestrante internacional, graduado em teologia e muito mais, gente, tem mais, e ele está aqui com a gente. Daniel Alves, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seu conhecimento, sua trajetória. Obrigado, Elga. Obrigado a você e obrigado também a você, que é o público que está aqui hoje nos assistindo. Seja bem-vindo. Eu quero fazer um chamado já para esse público, que é uma verdadeira oportunidade nós podermos ter esse bate-papo, entender um pouquinho de como foi essa trajetória, que eu acredito que a sua trajetória foi em busca de muito conhecimento, né, Daniel? Exato. Esse livro já é a segunda edição. Eu já vendi mais de 15 mil cópias desse livro. 15 mil? Vamos mostrar aqui, ó, o livro está aqui. Olha só um foco. Não é talento, é comportamento. Uma leitura que eu estou, assim, ansiosa para fazer, viu? Certamente vai acrescentar muitas coisas. Tenho certeza. E quanto tempo já que você já escreveu esse livro? Então, tudo na vida da gente começa a partir, certamente na vida da maioria das pessoas, a princípio, através de uma dor. Sim. Em 2014, minha esposa, que hoje é psicóloga, doutora, ela teve crise de pânico, de depressão, tentou suicídio. Uma história muito longa. Nós vivíamos os melhores dias das nossas vidas. Nossa. Morando num condomínio de alto padrão, com os filhos todos bem acompanhados. Então, como ela teve esse pequeno problema, esse pequeno incidente, isso gerou muita dor na vida da gente. E quando as coisas começam a doer, é quando a gente começa a correr atrás daquilo que a gente pode fazer ou tentar resolver. Então, a partir daí, eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar comportamentos, comecei a estudar um pouco sobre psicologia. E daí, fui para os Estados Unidos, fiz um Master Coach, fiz o meu backstage na Disney, os bastidores da Disney. Então, foi algo que, de fato, me impulsionou a estudar sobre o assunto, foi o acidente que eu tive com ela, esse acidente nessa trajetória de vida. Nossa, que provocação também, né, Daniel? Na realidade, eu acho que às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos colocam em caminhos que a gente até o momento não tinha pensado ainda, mas é uma verdadeira transformação na nossa vida. E no caso, você fez do limão uma limonada, né? Claro. Você foi entender tudo isso e com certeza você transformou a sua vida. Claro, porque a maioria das pessoas, elas usam a dor para sofrer. Então, como se fosse uma desculpa também? Colocar a culpa em algo? Exato. Agora você tem duas opções. Ou você usa a sua dor para sofrer, ou você usa a sua dor para crescer. Aonde você vai? Para qual caminho você vai? Qual decisão você vai tomar? E eu tomei essa decisão de usar essa dor, esse momento que nós vivíamos, para adquirir conhecimento, crescer e sair daquele ambiente que estava causando muita destruição na nossa família, na minha empresa, nos meus negócios, naquilo que eu empreendo. E a partir daí, Elga, foi algo muito interessante que eu comecei a estudar e a ver que a somatização da formação do nosso processo cognitivo desde a nossa infância vai contribuindo ou nos prejudicando emocionalmente, a ponto de quando nos tornamos adultos, nós não conseguimos ter resultados fruto de um processo cognitivo, vamos dizer assim, defeituoso, ou conseguimos também ter sucesso exacerbadamente. Por quê? Também fruto de um outro extremo, ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu era muito pobre e agora eu vou ser muito rico. Então você sai de um extremo e vai para o outro. Ou eu era pobre, nasci pobre, vou morrer pobre e minha vida é ser pobre. Sim. Eu comecei o programa falando sobre esse trecho que eu achei bem interessante. Somos o que foi formatado em nossa alma. Eu acho que expressa bem o que você está falando agora. O nosso processo cognitivo, ele vem através do processo de informação, de processar as informações e transformar em conhecimento. Seja por experiências, de várias formas a gente adquire isso. Quando esse processo, infelizmente, foi aquém do que a gente espera, a gente consegue transformar isso aí? Claro. A gente consegue buscar esse conhecimento em qualquer momento da nossa vida? Claro, a palavra seria ressignificar esse passado. Sim. Porque você está grávida, você vai ter... É menino ou menina? Menino. Menino. Então, vou te dar um exemplo no processo de formação do seu menino. Sim. Quando ele estiver andando, começar a andar e ele cair,
Não vai lá, pegue ele, levante e diga, pulou, neném pulou. Não, ele Olha não pulou, só. ele caiu. Ele caiu. Ele caiu, ele está aprendendo alguma coisa e ele se deu mal. Ele teve um pequeno incidente, um pequeno fracasso naquele momento. Então, quando ele cair, você vai dizer para ele, você vai pegar ele, você vai pôr ele de pé, você vai abaixar no nível dele, vai dizer para ele, meu filho, na vida a gente às vezes pode cair, mas você precisa se levantar, porque a mamãe nem sempre vai estar ao seu lado. Você formou na mente dele, ainda que você perceba que não, e ele também não, mas aquilo vai ficar gravado no subconsciente dele. E um dia, quando ele quebrar, ou quando ele perder algo, ou quando ele tiver um insucesso em alguma coisa, ele vai se lembrar dessa frase e vai dizer, eu preciso me levantar, eu preciso dar a volta por cima. Agora, aqueles que dizem, pulou, neném caiu, pulou, e não faz nada, geralmente as pessoas elas não conseguem se superar diante das quedas da vida. Você vê que a gente reproduz um comportamento que a gente aprendeu. Exato. Então fizeram isso com a gente quando Exato. éramos pequenos e a gente reproduz isso sem ter o conhecimento, a noção do que a gente está fazendo na vida daquela criança. Aliás, você poderia estar mais bem preparado para esse momento, né? Claro, eu tenho 2 filhos, um tem 24 e a outra tem 18. O meu filho de 24 anos foi criado dentro de um padrão repetitivo que eu tive dos meus pais. Já a minha filha de 18, não. Ela foi criada dentro de padrões que eu aprendi e estabeleci para que ela se desenvolvesse. Eu não estou aqui dizendo que ela é melhor do que ele, Sim. ou ele é melhor do que ela. Não, não é isso. É que os dois têm interpretações diferentes da vida e em situações, sejam de dificuldades ou sejam de alegrias, eles sabem se comportar diante desses momentos. Você vê essa diferença bem grande porque você teve uma oportunidade dentro da sua família de ver essa diferença. Sem dúvida Você consegue nenhuma. Claramente ver isso? Claramente. Hoje eu tenho 51, né? 51 anos. Esse livro eu já palestrei desde o Japão, Europa, Ásia, Israel, Brasil todo. Então, lidando com muita gente, a gente percebe que as pessoas querem ter resultados. Sim. Elas querem crescer na vida. A maioria delas, elas querem ter sucesso. Mas sucesso não é fruto só de habilidades, sucesso não é fruto só de talento, sucesso ele é agregado a comportamento. Né? E a palavra sucesso ela é muito subjetiva, né? Porque sucesso para você pode não ser para mim. Com certeza. Né? Mas a palavra, a gente coloca a palavra sucesso porque a maioria das pessoas querem se dar bem. E elas tentam. Eu conheço muita gente, Elga, que tenta. Muita gente que é trabalhadora, que é honesta. Muita gente que faz tudo certo, mas não consegue prosperar. Porque na hora do momento, na grande oportunidade, emocionalmente, ela não consegue lidar com aquilo, não consegue desenvolver aquilo e acaba perdendo. Você acha, então, que esse despreparo é emocional mesmo? Muito, muito. Hoje... eu vejo essa falha, assim, sabe? Quando a gente começa a observar, assim, os relacionamentos que você estabelece, que estão à sua volta, você faz uma simples análise, você vê a fraqueza emocional das pessoas. Exato. É porque a escola não prepara a gente para isso. A escola nos prepara para fazer conta de 1 mais 2, né? É verdade. A escola não nos ensina juro composto, né? A escola não ensina a gente a ser rico. A escola nos ensina, exato, a escola nos ensina a lidar com dinheiro, a lidar com pessoas, né? E tem um filme, você deve ter assistido já, Procura da Felicidade, do Will Smith. Ele interpreta Chris Gardner, que é um personagem real, ainda vivo e muito rico nos Estados Unidos. Né? E ele faz uma pergunta, um trader da Bolsa de Valores para na porta do banco com uma Ferrari e ele pergunta, o que você faz e como você faz? Então são 2 perguntas que a gente deve fazer para a gente todos os dias. Se você que está nos assistindo quer alcançar sucesso na sua vida, você precisa responder essas 2 perguntas. O que você faz e como você faz? Porque aqui está o sucesso. E aí o corretor da Bolsa responde para ele, eu sou corretor da Bolsa. E ele diz, é preciso ir para a faculdade? E ele responde novamente, não, você só precisa ser bom com números e com pessoas. Então, números e pessoas definem o seu sucesso. Agora nós estamos falando de inteligência e de relacionamento. Sim. E a maioria de nós não temos habilidade emocional para lidar com o sucesso dos outros, quiçá do nosso colega de trabalho. É verdade. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente volta já já.
Estamos de volta com esse bate-papo fantástico, minha gente, com Daniel Alves. Você falou da questão emocional e você falou que estudou muito inteligência emocional. Acho que a inteligência emocional é o básico, né, Daniel? É por onde todo mundo precisa começar. Eu acho assim, lógico que é autoconhecimento, né? Eu acho que a gente pode englobar a questão da inteligência emocional no autoconhecimento. Claro, a busca é o primeiro passo. Claro, hoje nós temos Daniel Goleman nos Estados Unidos, que é o autor da teoria da inteligência emocional, e nós temos um escritor muito, muito famoso no Brasil e no mundo, né, que é brasileiro, que é o Augusto Cury. Né? Então, ele fala muito bem a respeito disso, de nós sermos gestores das nossas emoções. Nós, Elga, nós somos muito reativos, nós não agimos, nós reagimos. É quase que instinto, né? É quase que instinto, mas isso é fruto de quê? De um desequilíbrio emocional. Então, a gente entende que essa busca, como você disse, ela precisa começar em mim. O que não está dando certo na minha vida, nós temos a tendência de terceirizar essa culpa, como você disse agorinha. Ou a culpa é do governo, ou a culpa é do prefeito, ou a culpa é do meu amigo, ou é da minha família, ou eu nasci pobre, eu não tive sorte, porque é mais fácil a gente terceirizar os nossos fracassos do que assumir as nossas responsabilidades. Sim. Né? É muito mais fácil. Então, essa busca incansável, ela tem que começar dentro da gente. Quem eu sou? Se você está bem, a culpa é sua. Se você tá mal, é sua também, né? É sua também. Então, esse chamado, assim, de responsabilidade que as pessoas precisam desenvolver. E é um processo que a gente consegue desenvolver. Só que você tem que se perceber, né? Às vezes as pessoas nem conseguem perceber que ela terceiriza essa culpa. Claro, inteligência emocional é isso, é a capacidade de se compreender, né, de se entender, de entender a formação do seu processo cognitivo. Porque, como eu disse, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você percebe, tudo que você sente no decorrer da sua infância vai somatizando para formatar quem você será no seu futuro. Sim. Então, se você não voltar para trás e estudar o seu passado, estudar a sua infância, você não vai conseguir identificar quem é você e por que você faz o que você faz. São perguntas que nós precisamos responder. Então, né? Você, com esse vasto estudo que você fez já, que inclusive eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas olhar para trás é importante também? Sem dúvida nenhuma. Nós sempre temos que olhar para trás. É impossível. Agora, qual é o problema? Eu não posso ficar lá. Sim. Porque tem gente que está presa ao passado. Exato. Tem gente que está presa ao passado. Sim. Tem gente tão presa ao passado, ela não consegue viver o presente nem sonhar com o futuro. Então, eu preciso olhar para trás para saber quem eu sou, de onde eu vim, de onde eu saí, qual é a minha formação, para que eu possa me entender. Me entendendo, eu começo a entender as pessoas. Você vai perceber, e eu gosto muito de citar a Bíblia, o Augusto Cury também, você vai perceber que Jesus nunca respondia as perguntas das pessoas. Ele sempre respondia uma pergunta fazendo outra pergunta. Porque perguntas, Elga, são mais importantes do que respostas. Se você tiver respostas para as suas perguntas, você consegue identificar a causa dos seus fracassos. Você mesmo se questiona, né? Um questionamento. Porque eu sou o que eu sou, porque eu tenho os resultados que eu tenho. O que eu deixei de fazer, o que fulano fez. Porque sucesso é padrão de modelagem. Faça o que ele fez e você terá o resultado que ele tem. Que não tem nada a ver isso, né? Daniel, você buscou vários conhecimentos assim distintos na sua vida. Você fez Master Coach em vários segmentos, buscou ser graduado em teologia. Por que teologia? Deixa eu te dizer algo. Eu, quando era criança, eu fui criado na igreja evangélica, né? E a gente sempre ouvia que esse menino, filho de pais separados, né? Esse menino não vai dar ninguém na vida, esse menino não vai ser ninguém. E a gente ficava ouvindo isso. E eu cresci justamente naquele ponto de extremismo. Eu não vou ser pobre, eu vou me dar bem na vida, eu vou ter um casamento bom. Você conseguiu mesmo com todos esses fatores operando essas crenças das outras pessoas? Consegui. Que maravilha. Porque aí entra também um outro fator muito decisivo, que é o perfil comportamental. Então, se você tem um perfil comportamental, que a gente fala de tubarão, que é aquele que patrola, que vai para cima, você entendeu? Então, ele acaba se superando. Esse perfil, Daniel, você acha que a gente nasce com ele ou a gente desenvolve? O perfil, você tem um perfil predominante.
Mas no decorrer da sua vida, dependendo de como vai estar sendo formado o seu processo cognitivo, você desenvolve um perfil paralelo ao seu. Por exemplo, minha esposa, o perfil dela é serena, é calma, a linguagem de amor dela é abraço, é tempo de qualidade. Eu não gosto de abraço, eu não gosto de ficar junto. Sim. Eu gosto de fazer as coisas sozinho. Então, para mim não matar ela, ela desenvolveu um perfil também arrojado para conseguir caminhar comigo, né? Então você tem um perfil predominante, o seu temperamento é seu, a sua personalidade ela não muda, o seu caráter pode ser mudado e transformado. Então eu cresci ouvindo isso, aí eu me formei em marketing na faculdade, eu fiz teologia, eu me graduei em Master Coach, fiz uma pós em gestão de pessoas e agora estou fazendo uma outra graduação em gestão política. É um vício por conhecimento, né? Eu gosto muito de ler. Eu leio em média de 4 a 5 livros por mês. Olha só. Né? Então eu leio muito, eu gosto muito. E hoje eu sou assessor parlamentar, eu sou pastor de igreja. Olha que legal! Eu sou empresário. Né? Então eu tenho múltiplas funções. É que esse conhecimento que também agrega. Você tem que passar para frente, né, Daniel? Claro. Porque o conhecimento é a moeda do mundo, mas conhecimento tem potencial, né? Se você não passar para frente, ele fica ali com você. Claro. Eu acredito que você pensa muito sobre isso. É por isso que você assume todas essas atividades, inclusive reproduziu um livro como esse. Não é talento, é comportamento. Da onde que você tirou assim, a inspiração? Onde que você encontrou o nome desse livro? Eu estava em São Paulo dando uma palestra na Arena Barueri para mais ou menos umas 15 mil pessoas sobre inteligência emocional. E um amigo me ligou aqui de Cuiabá, que ele é muito bom em marketing multinível, falou, cara, eu preciso de uma palestra, que você formate uma palestra para as pessoas terem resultados, porque a minha equipe não está desenvolvendo. Eu falei, já eu te ligo. E aí eu comecei a pensar resultados, talento, e falei, cara, já sei, eu vou falar sobre talento e comportamento. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não sei, eu vou formatar. Em um mês, Helga, eu escrevi esse livro. Nossa. Eu fiz a capa, eu diagramei, eu mandei para a gráfica e fiz 1000 livros para dar palestra para ele. Olha então, só. Dentro de um mês, eu fiz o livro e vendi 1000 livros na palestra dele no Hotel Fazenda Mato Grosso. Então, e aí depois na segunda edição eu melhorei ele e agora já acabou de novo, eu vou lançar a terceira edição dele. Agora, produto bom, a resposta vem, né, Daniel? Agora, eu entendo que esse desejo que eu tenho, porque o meu propósito de vida é treinar, é ensinar, é libertar, é ajudar pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Olha que maravilha. Então, se eu cheguei, filho de pais separados, de um ambiente muito paupérrimo, se eu conseguir chegar onde eu estou hoje, por que outras pessoas não podem chegar? Eu acredito que é muito bom a gente falar sobre isso, que a gente precisa fazer as pessoas acreditarem na sua capacidade. Exato. As pessoas, elas sempre acham que aquele fulano conseguiu chegar até ali porque ele tem algo especial. Ele tem um talento que ele nasceu a mais, que eu não tenho. Mas todo mundo tem a capacidade, né, Daniel? Todo mundo tem, mas a gente vive hoje uma geração de influencers, né? Ou seja, entendi. Ninguém ensina nada. A verdade é essa. Você pega TikTok, você pega as redes sociais, eles estão influenciando você pintar uma unha, você fazer um cabelo, você fazer não sei o quê. Sim. Mas não há cultura. Não há cultura, não há ensino, não há educação, né? Então, a gente hoje tem no nosso país muito influenciadores, mas não temos líderes. Entendi. Né? Eu vou fazer só uma pequena observação para você entender. Nós temos um jogador nosso da seleção brasileira, muito jovem, que saiu de São Paulo, foi, né, para a Europa. Um dos melhores jogadores do mundo e uma das maiores negociações mundiais. Nunca foi reconhecido como o melhor jogador do mundo. Tem talento, mas o comportamento lhe falta. Entendi. Agora eu estou, assim, entendendo bem por onde que você foi buscar aí o Porque eu não quero só que as pessoas cheguem. Sim. Porque chegar, Helga, você começou um programa,
parabéns, o cenário é lindo. Você pode fazer um programa, mas você dizer, não, seu programa é péssimo, não quero mais. Então você teve habilidades para convencer, para falar, para juntar recursos, e chegou ao programa. Chegou, mas chegar é uma coisa, permanecer é outra. Se manter é difícil, É o mais difícil se manter. É o mais difícil. Sim. E se você não tiver o comportamento para se manter, você nunca vai se posicionar. Olha a forma como você está sentado. É um posicionamento. Então você tem uma postura, você tem uma atitude, você vai chegar. Nós não vamos chegar mais num restaurante e pôr os braços em cima da mesa, e você entendeu? Então, eu digo no livro que o talento, ele te coloca diante de príncipes, ou diante de reis, ou de pessoas importantes, mas só o comportamento te faz assentar na mesa com eles. Porque ninguém anda com pessoas descontroladas, desajustadas. Ninguém gosta de se relacionar com gente que fala demais ou que fala de menos. Ninguém gosta de andar com gente que não tem resultados, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. E é isso que a gente percebe, oscila demais. Existe então um padrão de comportamento que você precisa seguir para você ir subindo os degraus, né, Daniel? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas isso aí você vai descobrindo, estudando você mesmo. Sim, e eu acredito também, eu não sei se você vai concordar comigo ou acrescentar esse pensamento, que às vezes você percebe que você vai adquirindo esse conhecimento e mudando o seu comportamento meio que naturalmente, você entende? Quanto mais você vai buscando esse conhecimento, você vai se transformando. Na realidade, você repulsa certos tipos de pessoas e comportamentos à sua volta, entendeu? Você vai ficando mais seletivo, Exato, naturalmente. Exato. Isso é muito importante você dizer, porque eu passei 2 anos indo ao psiquiatra e ao psicólogo com a minha esposa todo mês. Indo ao psicólogo 1 vez por semana, 4 por mês. E ao psiquiatra 1 vez por mês. Quando eu comecei a ouvir eles falarem da mente, dos neurônios, daquele negócio, e aí ele começou a dizer para ela assim, o seu problema é patológico, ele falou. Depressão é uma patologia, você Sim. desenvolveu isso não é frescura. Né? Então, isso é um tabu que muitas pessoas ainda pensam que depressão, que ansiedade é frescura. Não é. Isso é uma patologia e precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Com certeza. Então, nessas idas e vindas ao consultório, eu comecei e falei, opa, minha vida está errada. Eu com 40 e poucos anos, falei assim, daqui 5, 8 anos, 10 anos, vou infartar. Sim. Então, as pessoas me perguntam hoje, como você consegue ser assessor parlamentar de dois deputados, ser pastor, ser empresário, cuidar de casa, ainda ser presidente do Conselho de Pastores do Estado de Mato Grosso? Como você consegue? Simples, colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, quando eu fui aprendendo com o psiquiatra e com a terapeuta, o que eles ensinavam para ela, eu automaticamente comecei a mudar o meu perfil. Eu automaticamente comecei a mudar os meus hábitos. É o que eu falo aqui, né, no livro. Eu falo de hábitos, falo de padrões de comportamentos repetitivos. Né? Eu falo de reprogramação da sua mente. Porque o que é a alma? A alma são 3 fatores, mente, vontade e emoções. A alma é composta pela psicologia, mente, vontade e emoções. Na mente, as pessoas não acreditam nelas. Vontade, desanimada, e emoções, desajustadas. Como que alguém vai conseguir ter sucesso? É muito difícil, né? Eu realmente não conhecia esse padrão aí que você me mostrou, mas fez muito sentido para mim. Nossa mente, assim, é infelizmente muito pouco explorada, né? Mas a gente consegue... É um campo da medicina que nunca vai conseguir ser totalmente explorado. E vamos dar mais uma paradinha, minha gente, mas é bem rapidinho, tempinho da água, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco deste programa maravilhoso com o escritor Daniel Alves. Você falou algo que eu entendi muito bem, na realidade fez muito sentido. Você falou a quantidade de atividades que você consegue desenvolver. Às vezes eu também faço uma autorreflexão, eu falo, meu Deus, eu acho que se eu falasse para todo mundo todos os meus afazeres,
fala, não, sou um ET que dá conta de fazer tudo isso. Exato. Mas não é uma coisa que flui naturalmente. E a gente tem essa capacidade. Principalmente mãe. Vou desenvolver mais uma agora. Principalmente mãe. A mãe, ela tem capacidade de ouvir a criança, de fazer a comida, de atender o marido, de arrumar a pia, de lavar a louça, de fazer a comida. Agora, isso com excesso, Elga, nos adoece. Entendi. Entendeu? Não pode ser algo assim que se sobrecarrega muito. Eu tenho um hobby, eu sou trilheiro, eu faço trilha de moto, né? Olha que legal. Então, é o seu momento de relaxar? Todos os sábados eu não tenho compromisso nenhum com ninguém. Que maravilha. E eu digo para as pessoas, se morrer alguém, manda um recado meu, porque eu não vou ao velório. Porque é o meu dia de brincar, é o meu dia de desestressar. À noite eu vou sair com a família, então eu tenho a minha agenda bem ajustada e eu consigo viver sem estresse. Porque o estresse gera ansiedade, a ansiedade gera depressão e a depressão gera transtornos terríveis na vida de muitas pessoas. Infelizmente, né, os transtornos mentais estão em uma crescente muito grande, isso aí é algo muito preocupante hoje em dia. As pessoas precisam ter essa atenção e entender que isso aí é uma verdade, está acontecendo e é tratável também. Claro. Né? Eu escrevi vários livros. Acabar esse preconceito que existe. Aí todo mundo, estou indo num psicólogo, estou indo num psiquiatra, as pessoas têm vergonha ainda. Vergonha. E não, na realidade é um recurso que a gente precisa trazer para a nossa vida, fazer uma terapia. Olha o tanto de conhecimento que você adquiriu. Eu frequento você faz, terapia. olha que maravilha. Eu vou à terapia, Sim. eu vou ao psiquiatra uma vez ao ano. E às vezes as pessoas pensam que isso é... É tipo um check-up, né, Daniel? Psiquiatra é para louco. Agora eu pergunto para você, quem não é louco? Verdade. Há um ditado que diz que o brasileiro de médico e louco tudo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Então, eu tenho vários livros. Eu escrevi um outro livro que chama O Choro Pode Durar uma Noite. E aí eu conto a minha trajetória de vida, o que eu vivi e o que eu fiz. Porque quando o Will Smith pergunta para aquele rapaz, o que você faz e como você faz, você tem uma resposta. E ele diz, sou bom com números e sou bom com pessoas. Quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a desenvolver uma escalada muito alta para o sucesso. O meu comportamento vai me manter lá. Vai me manter lá. Agora, só chegar é muito fácil. Agora, permanecer é muito difícil. E a cada dia, essa construção de conhecimento, ela não pode parar, ela não para. Porque quando você chega lá, você precisa desenvolver outra habilidade. Quando você chega lá, você tem que desenvolver outras habilidades. Quando você chega lá, você desenvolve outra. Então, não tem como parar. Não tem como você desistir. Não tem como você falar assim, não, até aqui tá bom. Não dá. Nós falamos de autoconhecimento e você falou algo agora, quando o Will Smith perguntou, ele disse, sou bom com pessoas e com números. Foi isso, né? Então, diríamos que é um talento que ele tem. Ou desenvolveu. Ou desenvolveu. Eu sempre tive a ideia que a gente sempre se diferencia em algo. Por exemplo, na minha vida, eu fui advogada também. Então, assim, eu era muito boa, porque sempre me esforcei muito, sempre fiz tudo com excelência na minha vida. Então, era uma questão de querer fazer direito. Bem feito, na realidade. Direito, sim, fiz e bem feito. Mas eu não era a melhor. Você entende? Então, assim, eu sabia que me faltava algo e eu fui em busca disso. O que me preenchia realmente, o que eu me destacava de verdade, o que eu era melhor. Então, assim, eu acho que Deus sempre dá uma colinha pra gente. Você se destaca em algo. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Você acha que as pessoas, todo mundo tem essa colinha? Inclusive, no livro, eu ensino essas pessoas a identificar essa colinha. Tem 4 perguntas nesse livro que faz com que ela identifique essa colinha. Maravilha! Você entendeu? É muito bom, porque essa palavra que você usou foi muito especial. Essa colinha, você pode fazer algo extremamente bem, mas aquilo não te preenche. Sim. Não é o seu propósito de vida. Né? Eu tenho um filho, o Lucas tem 24 anos, ele hoje é analista de desempenho de um clube de futebol da Série A. E eu falei, filho, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu falei, mas que dia que é hoje? Nem percebi. Porque aquilo que ele faz preenche ele. Eu chamo isso como propósito de vida. Sim. Né? Então, se você hoje gosta de falar, você gosta de fazer o programa, se isso te preenche, você sai daqui com gás, se você você não vê a hora de vir para cá, este é o seu propósito de vida.
Direito, eu faço. Não sou o melhor, mas faço. Sim. Sou bom no que eu faço. Mas o que eu gosto é isso. Então, é importante que as pessoas encontrem o seu propósito de vida. Isso. E isso, Elga, é algo extremamente... não é que seja difícil de achar. Não é que seja difícil. Você só vai encontrar fazendo as perguntas certas. Olha, isso é muito interessante o que você falou, porque você falou que no livro tem as perguntas. Tem a colinha, tem. Agora eu estou mais ainda interessada em fazer essa leitura. Daniel, olha, esse bate-papo, eu fico conversando com você até amanhã. Inclusive, eu quero te convidar novamente para voltar aqui em nosso programa. Eu quero saber de outros livros que você já escreveu. Eu acredito que assunto nunca vai faltar, né? Que foi muito interessante, me acrescentou demais, de verdade. Todo esse, tudo que você nos trouxe aqui sobre a sua vida, sua trajetória, a sua busca de conhecimento. Então, eu quero que você volte aqui em nosso programa. Vai ser um prazer. Agora, falando sobre esse livro aqui que tem as perguntas, gente, eu vou mostrar mais uma vez como as pessoas fazem para adquirir essa obra, por favor. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, eu até atendi um amigo essa semana no meu escritório, o David, e ele falou assim, cara, esse livro seu eu preciso ler. E, infelizmente, essa edição já se esgotou. Olha só. E agora, acho que daqui uma semana, mais ou menos, uns 10 dias, a gente vai disponibilizar ele online, né, nas plataformas da Amazon e em outras plataformas para que as pessoas possam adquirir. Olha que maravilha. Mas eu vou estar agora também em agosto, eu vou dar uma palestra no hotel aqui em Cuiabá, né? E vou falar um pouco sobre Você pode já dar um spoiler, falar pra gente onde que é essa palestra? Eu quero ser convidada. Não, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Né? Eu vou falar sobre agilidade emocional. Olha que legal. Que hoje, agilidade emocional. Hoje eu já não falo mais de inteligência emocional, eu já falo de agilidade. Já é outro... um outro nível. Eu aprendi muito isso aí nos Estados Unidos, porque hoje a agilidade emocional, Elga, é como eu faço. Entendi. Inteligência emocional, você vai encontrar as respostas. Encontrei, ok. O que vou fazer Aqui tem ouro, beleza, e aí? Entendi. Então, aí a agilidade emocional eu ensino o que fazer, e como fazer, e em que tempo fazer. Olha que maravilha, Daniel, como que nós conseguimos acompanhar essa agenda? Você tem algum trabalho? Eu tenho nas um redes Instagram sociais? da Tem gente, Instagram? Passa o Instagram pra gente, vamos colocar ali na telinha. O meu Instagram é Daniel Alves IBN _. Lá você passa algumas informações. Lá eu gravo muitos vídeos, olha que maravilha. Eu dou dicas, apesar que não tenho muito tempo. Tem dia que minha filha fala assim, pai, o senhor não postou nada. Né? Fica lá, olha, rede social é aquela rotina, né? Você tem que ter uma rotina. Eu tenho muita dificuldade com rede social, Elga, muita. E algumas pessoas dizem para mim assim, falam assim, rapaz, se você colocasse nas redes sociais tudo que você sabe, né, vai ajudar muita gente. E eu estou me preparando para isso. Né? Sim. Eu quero me preparar para isso. É um planejamento, né? Que é necessário também. Claro. Porque a gente ganha um alcance maior e como seu propósito também é transmitir esse conhecimento, você vai estar aliado a ele. Com 43 anos eu fiz uma meta. Com 55 anos eu vou me aposentar. E a partir dos 55 eu só vou ajudar pessoas a se desenvolverem. Olha que maravilha. Então assim, eu quero fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresçam e avancem. Né? Você tem algum planejamento aí para frente em busca de mais conhecimento? Tenho. Sério? Tenho. Pode já nos contar? Então, eu tô tentando agora, eu tô fazendo inglês, vou começar a fazer o inglês agora, né? Porque eu preciso fazer um curso. Por uma necessidade. Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer uma pós e ela exige inglês, né? Sim. Mas eu posso dizer para você com muita propriedade, as pessoas não têm noção do tanto de informações que são importantes e que estão disponíveis. Sim. E elas não conseguem enxergar isso. Então, às vezes, nem precisa eu ir para fora, às vezes nem precisa. Essa conversa que a gente tem aqui, alguém que está nos assistindo, ela já vai começar a falar assim, poxa, mas por que minha vida não vai para frente? Isso. Por que eu estou insatisfeito com o salário que eu ganho, mas por que eu não mudo? Por que eu não saio do serviço? Por que eu não peço conta? Por que eu não encaro outra coisa? Então,
Nessa busca, você que está nos assistindo, você tem que começar a questionar você e a questionar os seus resultados. Pare de transferir responsabilidades. Assuma o controle da sua vida, seja o gestor das suas emoções, domine o seu eu, desenvolva capacidades para você chegar onde você quer chegar. Senão, o seu sonho vai ser simplesmente um sonho. Maravilha! Olha, Daniel, não poderíamos ter encerrado da melhor maneira com uma mensagem como essa que você acabou de me passar e passar para todo mundo que está nos assistindo. Realmente esse bate-papo foi uma verdadeira oportunidade. Quero repetir mais vezes, vai viu? ser um prazer. Já vamos aí marcar, né? Arrumar um espaço na sua agenda para você fazer sim. uma nova visita aqui em nosso sim. programa. Foi sensacional, de verdade. Obrigado, Elga. Obrigado você que está em casa nos assistindo. É um prazer e sempre que você precisar, a gente está aqui à disposição. Olha, então tá bom, vou chamar. Mais uma vez, minha gente, aqui, olha, uma super dica. Esse livro maravilhoso, esse aqui é meu, né? É seu, presente, esse é é o seu. meu presente já. E logo, logo vai estar disponível, né? Nas Já, plataformas na plataforma. online. E muito obrigada mais uma vez, Daniel, e até a Obrigado a próxima. você. Até a próxima. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada, amém.